meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Ceifa de Luz, que hoje estamos aqui para dar continuidade, Vamos estudar hoje o capítulo 31, Aflição. Meu nome é Zezé, do NEP Gesiel de Vinhedo, e agradecemos muito a participação de vocês nos assistindo com esse livro tão marcante, desse autor tão marcante que é Emmanuel, sobre a psicografia de Chico Xavier. Então, estamos aqui muito felizes, com esse estudo, porque falar do Evangelho é sempre alegria, mesmo que o tema seja aflição, não é verdade? A gente vai, então, tentar resumir ao máximo, sendo que esse é um dos maiores capítulos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostrando o quanto é extenso o tema, e quantas vertentes nós poderíamos estar caminhando. Então, nós vamos tentar fazer um estudo focado no texto, procurando extrair dele o máximo que pudermos, ok? Muito feliz mesmo de estar aqui. Então, eu vou ler rapidamente o texto e depois a gente vai tecendo os comentários, tá ok? Então, capítulo 31 do Ceifa de Luz, Aflição. Olhai por vós mesmos, João, Epístola 2 de João, capítulo 1, versículo 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome à residência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, em vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Conclui então Emmanuel: colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Muito bem.
Nós vamos começar pela citação de João, né? Nós vamos encontrar essa citação na Bíblia, né, do João Ferreira de Almeida, como é essa citação que Emmanuel faz. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Lá na Bíblia de Jerusalém, a palavra utilizada é acautelai-vos. E na Bíblia do Peregrino, ficai atentos. Ou seja, é um alerta que de cara Emmanuel nos faz aqui. Por quê? Né? Porque a questão requer cuidado, porque diante de qualquer aflição que estejamos, nós não estamos à toa, né? Não é em vão, vamos dizer melhor. Porque nós sabemos que tudo que passamos, né, tem um motivo. E muitas vezes esse motivo, né, na maioria das vezes, somos nós mesmos, né, os causadores das nossas aflições, né, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala do bem e do mal sofrer, que nos fala, né, da justiça das aflições, das causas das aflições que muitas vezes estão nas vidas passadas. Às vezes, nesta mesma vida, nós nos perdemos e acabamos criando motivos de aflições para a nossa vida. Emmanuel, né, começa o primeiro parágrafo nos falando dessa condição, né, de que cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras, ou seja, nós estamos, né, num planeta de provas e expiações. Ora, é preciso que coloquemos à prova a nossa força, as nossas virtudes, as nossas conquistas espirituais, né? Porque aqui, com o véu do esquecimento, é que realmente nós vamos estar mostrando a nossa capacidade de superação de nós mesmos. E não podemos nos perder de vista, né, a nossa principal tarefa. Porque muitas vezes a gente fica tão desajustado dos nossos compromissos que nós não nos damos conta daquelas aflições que surgem, da importância delas para o nosso objetivo principal, que é o nosso crescimento espiritual. Lembrando que esse crescimento espiritual só se dará através do nosso relacionamento com o próximo, com aqueles que nos comprometemos no plano espiritual para aqui convivermos, trabalharmos juntos, crescermos juntos, acertarmos as contas que ficaram pendentes, né? E é preciso que a gente não se esqueça dessa finalidade, né, que tem a encarnação no nosso planeta querido, lindo, né? Que nós amamos a nossa casa, né, planetária, como amamos a nossa casa, que nós vivemos também, ou pelo menos devemos amar, porque é o cadinho que nos é ofertado para o nosso trabalho pessoal, né? Então ele fala, né, que aflições são essas, né? Tantas são. Nós temos a enfermidade, condições sociais, né? O templo doméstico, né? Que ele nos fala que muitas vezes é onde estão os nossos maiores motivos de aflição, que nos convidam, né, a revelarmos no dia a dia aquilo que realmente somos, né? Não temos o véu como se fala, né, da máscara social em que estamos sorrindo, que estamos nos relacionamento. Somos verdadeiramente nós, né? Dentro do nosso lar, junto aos nossos
irmãos, nossos companheiros, nossos filhos. E aí é que é preciso que nos coloquemos de forma bem, né, bem pontual, bem assertiva, para que nosso exemplo, né, quando estamos despertados para para o nosso compromisso junto a Jesus, é preciso que estejamos alerta em qualquer lugar que estejamos, seja na casa espírita, seja na rua, no nosso campo do trabalho ou no nosso lar, né? Então, Emmanuel nos fala ainda que não bastará sofrer, né? É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz, porque realmente, às vezes, a gente não consegue passar pelo sofrimento, colhendo os frutos, né, daquela experiência para o nosso engrandecimento espiritual. Nos perdemos. E aí fica complicado, porque sofremos, reclamamos, como se diz, né, a gente se vitimiza e não aproveita a oportunidade. Então, é preciso que a gente busque realmente vermos, tentarmos enxergar essas oportunidades, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma fala, né? Uma mensagem de um benfeitor, o Lacordaire, que nos fala que, infelizmente, poucos sofrem bem. Olha só. Então, é preciso que a gente perceba que isso é um ponto importante, que devemos estar atentos aos sofrimentos que vêm e não nos deixarmos sucumbirmos, né, pelas dores, seja a dor física, a dor moral. Vamos nos fortalecer. E aí isso me faz lembrar uma recomendação de Paulo aos Coríntios, né? A Timóteo, na verdade. Vem antes que a chuva caia. Então, nós lembramos de Deus na hora da aflição, mas é preciso que lembremos de Deus, lembremos de Jesus todos os dias, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança no Pai, né? No nosso Pai chamado Deus, no nosso Mestre Jesus, de que damos conta das dores que vêm. E é preciso coragem, não podemos ser covardes, temos que ter essa força, esse bom ânimo diante das questões que nos chamam a prova, né? A nossa posição. Então, é preciso que seja na nosso trabalho, como ele fala, né, nas nossas representações públicas, seja no trabalho, na casa espírita, onde muitas vezes somos convidados a colocarmos nossa renúncia, né? E às vezes a renúncia à vaidade, a renúncia ao orgulho, para que o bem comum se dê, né? Então, toda vez que nós estamos reclamando muito, é porque estamos achando que nossa carga está pesada e estamos olhando demais para nós mesmos. É preciso que a gente veja as possibilidades que a vida nos oferece de crescimento e de luz a cada dia. Então, o Emmanuel nos fala assim, né? Tudo bem, em toda parte nós vamos encontrar aflição, mas é preciso que a gente veja essa aflição como conquista espiritual. E ele ainda fala assim, entretanto, e quando Emmanuel fala entretanto, né? Quando ele coloca essas palavrinhas aqui, nós temos que prestar muita atenção. Somos nós o grande problema da vida, sempre interessado em desertar, né, do trabalho difícil que nos vai conferir. Então, é preciso que a gente tenha uma aflição, ele fala assim, da aflição construtiva.
aquela que vai realmente nos fazer crescer. Nós não podemos desertar das nossas tarefas, né? Então, é preciso que saibamos valorizar essas oportunidades que nos levarão ao crescimento. É claro que nós não estamos aqui minimizando as aflições, porque dizem que o coração alheio é terra que ninguém pisa, né? E nós então sabemos que às vezes aquilo que é uma aflição para uma pessoa, para outra não é. Mas é importante que respeitemos essas aflições, sejam quais forem, né? Porque nós sabemos que somos diferentes e precisamos respeitar essas diferenças entre nós, né? Entre aqueles aflitos que nós atendemos muitas vezes. É preciso esse olhar compassivo, porque nós não podemos julgar o tamanho da aflição do outro, né? Male male nós conseguimos sentir as nossas próprias aflições, né? Então isso é muito importante também. Então essa aflição construtiva é um medicamento que vai nos fazer melhorar, né? Vai nos levar ao crescimento, né? Então é preciso realmente aproveitar esses momentos de dor, né? E convertê-los em luz, como nos fala Emmanuel, né? E ele nos diz ainda, né? Que cada dia, né? Cada dia nós devemos usar a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam. Diminuindo as provações alheias, é que nós vamos conseguir as bem-aventuranças imperecíveis, né? Lá no Livro dos Espíritos, né? Nós vamos encontrar lá nas questões 920, 21, a pergunta se o homem pode desfrutar de uma felicidade completa. Não, porque a vida lhe foi concedida como prova ou expiação, mas depende dele aliviar seus males e ser tão feliz quanto se possa ser na terra. E o homem, com maior frequência, é o artesão da sua própria felicidade, né? Nós anotamos aqui ainda uma palavrinha para finalizar do Lacordaire, que nos fala o seguinte, que a prece é um suporte para a alma, mas ela não é suficiente, é preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Olha isso, né? Às vezes, na hora da aflição, a gente recorre à prece, mas não sustentou, não cultivou a fé, não fez, vamos dizer, se diz, né? Não veio antes do temporal, e aí cai a chuva e a gente está desprevenido. Então é preciso cultivar a fé e a confiança em Deus. E ele ainda fala assim, que a frase de bem-aventurados os aflitos das bem-aventuranças poderia ser traduzida assim, bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Muito obrigada, que Deus esteja com todos nós, graças a Deus, graças a Jesus.